Cangaço é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores lançado pela editora Buró Brasil. Ele tem as mecânicas de colecionar cartas e componentes e de draft. Então, vamos ao setup. Primeiro coloque as fichas de bebida, bala e farinha no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. Em seguida, retire do baralho principal as cartas com bonequinhos maiores do que a quantidade de jogadores da partida atual, nesse caso as de 3 ou as de 4. E embaralhe as cartas que sobraram e coloque no maço no meio da mesa. Por fim, organize as cartas de varal no centro da mesa colocando elas em ordem crescente. E embaralhe o maço de cartas de cordel e coloque do lado ao alcance e à visão de todos os jogadores. Feito o setup, os jogadores podem começar a jogar. Cangaço se passa em 3 rodadas de draft, onde cada jogador vai receber um certo número de cartas, escolher uma delas, todo mundo vai revelar ao mesmo tempo, e depois vão passar as cartas que sobraram na sua mão para a esquerda ou para a direita, dependendo da rodada. As cartas de varal representam cada uma das 3 rodadas que a gente vai jogar no jogo. Elas estão inclusive numeradas. Ela tem no cantinho a rotação das cartas que sobraram na mão dos jogadores depois que eles escolherem ela. Tá. E aqui embaixo tem quantas cartas cada jogador vai receber nessa rodada. E quantas cartas também eles vão quando acontecer que eles vão ter que descartar. Então nesse caso, na primeira rodada, cada jogador vai receber 7 cartas e quando sobrar só uma na sua mão, essa carta é descartada. Na segunda rodada, cada jogador recebe 8 cartas e vai usar todas elas. E na terceira rodada, cada jogador vai receber 7 cartas e quando sobrar só uma na sua mão, essa carta é descartada. Então, para começar a primeira rodada, cada jogador vai receber 7 cartas. A gente vai abrir uma carta de cordel que vai dar uma pontuação extra de final de jogo. Nesse caso aqui, a cada 6 fichas de bebida, o jogador vai ganhar 5 pontos de vitória. Cada uma das cartas de cangaço elas tem um estilo de pontuação diferentes e todas elas têm bem explicadinho no manual. Mas elas também, a iconografia funciona de uma maneira bem boa. Feito início de rodada, cada jogador pode começar a jogar. Ele vai escolher uma carta da sua mão, larga ela fechada. Quando todo mundo tiver feito isso, a gente vai revelar e acontecer os efeitos da carta. Vamos ver cada uma dos efeitos disponíveis. A primeira coisa que acontece quando um jogador baixa uma carta é ver que tipo de recurso ele vai ganhar. Nesse caso aqui, o jogador vai ganhar uma ficha de farinha que é colocada em cima daquela carta. As cartas também podem te dar fichas de bebida, de bala, pontos no final do jogo ou inclusive nada. Depois de ter ganhado o bônus, a gente vai ver se essa carta é uma carta única ou é uma carta de conjunto. As cartas únicas se diferem pelas de conjunto por causa desse símbolo aqui. Essa carta significa que a gente precisa ter mais uma carta nesse canto aqui para ativar o efeito dela. Enquanto que as cartas únicas não tem nenhum símbolo na lateral, ou seja, elas já ativam o seu poder. Para ativar o poder de uma carta de conjunto, ela tem que estar completa. Nesse caso, quando eu baixasse a segunda parte e completasse o conjunto, eu realizaria o poder dessa carta. Infelizmente, Cangaço possui mais de 11 poderes de carta diferente e não tem nenhum tipo de iconografia nas cartas para os jogadores se guiarem. Ou seja, ele se baseia muito em pesquisa e ficar lendo o manual o tempo inteiro, ou então ter que decorar, o que as primeiras partidas podem ficar um pouco meio travadas por causa disso. Caso vocês queiram uma ajuda, a gente fez um player-aidzinho com todas as atividades e poderes especiais e pontuações de final de jogo de cada uma das cartas. O link para baixar está na descrição na Ludopad. Então, vamos ver o que faz cada uma das cartas, começando pelas cartas únicas. Primeiro a gente tem o Padim. Quando o jogador baixa um Padim, ele vai pegar uma carta de Os Cabras de algum outro jogador e trazer para sua mesa. Além disso, no final do jogo, ele vai render a cada 2 fichas de farinha 1 ponto de vitória. Mascate. Quando o jogador baixa uma carta de mascate, ele pode trocar uma das suas fichas que ele tiver em uma das suas cartas por uma outra do banco. Além disso, no final do jogo, a cada 2 fichas de bebida, ele vai te dar 1 ponto de vitória. Volante. Quando o jogador baixa um volante, as cartas de tocaia e tiroteio não têm efeito durante essa rodada. Além disso, no final do jogo, a cada 2 fichas de bala, ele te rende 1 ponto de vitória. O Coroné. Quando o Coroné é jogado, o jogador pode pegar as cartas do descarte, escolher uma delas para si e jogar como se fosse direto da sua mão, realizando todos os efeitos possíveis dela.
Para isso, ele vai pegar o coroné e vai descartar depois. Caso ele não queira utilizar esse poder, o coroné simplesmente fica na sua mesa e no final do jogo, a cada carta que não deu um recurso, como por exemplo as que dão pontos, ou as que não dão efeito nenhum, cada carta desse tipo vai te render um ponto de vitória. Chefe do bando. A carta do chefe do bando não tem nenhum poder especial, além dele te dar um tipo de recurso de cada um. Mas a carta do chefe do bando só pode existir uma na frente de cada jogador. Ou seja, caso eu baixe um outro chefe do bando, o meu chefe do bando mais antigo é descartado. Além disso, no final do jogo, ele vai te dar 2 pontos de vitória. Carta dos cabras. Os cabras eles têm mais um efeito passivo. Enquanto os cabras estiverem em jogo, a carta de chefe do bando não pode ser alvo da carta de tiroteio. Ou seja, os cabras meio que protegem o chefe do bando. Além disso, no final do jogo, quanto mais cartas de cabra os jogadores tiverem, mais pontos ela vai dar. Se o jogador tiver só uma, ele vai dar 1 ponto. Caso o jogador tenha 2, é 3, 3 dá 5, 4 dá 7 e 5 dá 9 pontos. Carta de tocaio. Quando o conjunto da tocaia é completo, o jogador pode escolher qualquer recurso que não esteja no coiteiro de qualquer adversário e roubar para si mesmo. A ficha roubada vai para cima da tocaia e ela fica ali. Lembrando que uma outra tocaia pode roubar inclusive de uma tocaia. No final do jogo, essa carta te dá 2 pontos. Vamos agora às cartas conjunto. Vamos começar com o coiteiro. Quando a gente baixa a segunda carta e completa o conjunto, o coiteiro vai ativar o poder dele, que é pegar 2 fichas quaisquer de qualquer carta que ele tenha na sua mesa e salvar elas em cima do coiteiro. Essas fichas não podem ser roubadas pela carta de tocaia e elas também valem como uma pontuação para o final do jogo. Além disso, todo final de rodada, depois que os jogadores tiverem escolhido suas cartas e revelado, o coiteiro pode salvar mais uma ficha de qualquer uma das suas cartas em cima dele para a pontuação final. Além disso, no final do jogo, o coiteiro vai te dar 2 pontos de vitória. Tiroteio. Quando o jogador baixa a segunda carta e completa todo o conjunto, ele vai realizar o poder dele. A carta de tiroteio, o jogador pode escolher alguma carta dos adversários que não seja um conjunto completo, ou seja, pode ser uma carta única, como o coroné, ou pode ser um conjunto incompleto, como por exemplo um acampamento só de 2 cartas. Nesse caso, ele vai escolher uma daquelas cartas e vai descartar. Caso seja um conjunto completo com todas as cartas necessárias que tenham ativado o seu poder, um tiroteio não pode atirar nele. Além disso, no final do jogo, o jogador vai ganhar 2 pontos de vitória. Carta de acampamento. Quando o acampamento é completo, ele é o único conjunto de 3 cartas, ele vai não realizar nenhum poder imediatamente. Ele é um efeito de final do jogo. No final do jogo, o jogador vai escolher qualquer outro conjunto ou carta única que dê pontos para ele e vai escolher dobrar aquela quantidade de pontuação. Nesse caso, os acampamentos podem inclusive se autodobrar. Como por exemplo, esse acampamento ele vai dar 3 pontos no final do jogo, eu posso escolher que o acampamento me dê 6 pontos. Ou então, caso eu tenha um mascate e algumas fichas de bebida, nesse caso aqui esse mascate vai me dar 2 pontos, eu posso usar o acampamento para dobrar a pontuação dele, fazendo ele me dar 4 pontos de vitória. Além disso, no final do jogo, ele vai me dar 3 pontos. E por último, nós temos a igreja. Quando o jogador completa uma igreja, ele pode escolher qualquer conjunto completo ou qualquer carta única que tenha na sua mesa e ativar os poderes dela novamente. Além disso, no final do jogo, ela vai te dar 2 pontos de vitória. Então, depois de terminar a terceira rodada de draft, os jogadores vão para a pontuação final. A primeira coisa que acontece é todos os conjuntos incompletos são descartados junto com seus recursos. Só conjuntos completos e cartas únicas vão valer pontos no final do jogo. Depois disso, a gente vai dar as pontuações das cartas de cordel e o jogador vai somar todos os pontos das suas cartas. O jogador que tiver a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor. Então, essas aqui foram as regras do cangaço. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês quiserem testar tanto cangaço quanto uma grande variedade de jogos e forem de Porto Alegre ou região, passem aqui na X, links na descrição do vídeo.
Então, se vocês quiserem mais conteúdo também, tanto sobre o cangaço quanto para jogos de tabuleiro, a gente tem mais outros vídeos aqui do lado, assistam eles e se não forem inscritos no canal, se inscrevam e deixem o like aí no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!